Boa tarde, boa tarde, boa tarde, olá. Agora, toda quarta-feira, não sei se você já viu, mas eu tô sempre aqui com a Daniela Leiros. 4 horas, a gente entra nessa live para falar um pouquinho de fisioterapia em obstetrícia. Hello. Olá, tudo Ai, bom, socorro. Dani? Saiu daqui. Oh, meu Deus. E aí, como é que tá a sua clínica nova? Ai, tá no finalmente. Ah, Estão montando os é? móveis Olha, e tá tudo perfeito. que legal, Dani, que alegria. É, Que bom, né? Gostoso saber que esse seu cantinho aí vai estar preparado para receber as mamães, né? E toda sim. a sua equipe de físio, que delícia. Dani, olha só, eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas a gente está seguindo aí com as nossas reuniões, né? Nossas reuniões aqui toda quarta-feira. A gente se reúne, a gente fala um pouquinho dos nossos projetos, né, para a obstetrícia, para fazer crescer essa fisioterapia obstetrícia, o que que a gente tem a acrescentar é, na nossa fisioterapia, na nossa tão amada fisioterapia, que a gente tem há tanto tempo, né, Li, carregando, Exatamente. fazendo crescer, fazendo evoluir, estudando em cima dela, né, desenvolvendo pesquisa, né, e clínica e pesquisa é um emaranhado muito gostoso de estar junto. E Muito a gente só mesmo. quer somar, só quer estar agregando tudo isso. A gente vem de um grupo muito gostoso, né, que se uniu para isso, em prol da fisio obstetrícia, e a gente mantém essas reuniões toda semana para discutir, para ver o que que a gente pode acrescentar. E a partir daí surgiu a nossa supervisão em fisioterapia obstetrícia, que a gente tem esse intuito de passar isso para as pessoas, para que as pessoas possam se mergulhar, né? Um pouquinho mais nessa área que a gente tanto ama, que a gente tanto carrega com carinho, com o coração aí espumando. Fala um pouquinho da supervisão, para eles entenderem, Lia, Tá. aí. A gente vem construindo o nosso projeto de supervisão, né? Então, a gente pensou em 5 encontros, cada encontro com um tema, mas a gente percebeu que depois que a gente fez o webinar, que o webinar está gravado para vocês, está disponível lá, né? Um webinar que é para tirar as dúvidas de vocês sobre como fazer uma boa avaliação e como organizar o raciocínio clínico no atendimento das gestantes ao longo dos trimestres gestacionais, de acordo com as alterações fisiológicas da gestação, e está disponível para vocês por R$ 49,90, tá lá o link na bio, tá? Tem a descrição do que tem no webinar também, mais em detalhes para vocês. Mas então a gente percebeu, né, que os fisioterapeutas têm uma necessidade de organizar o raciocínio clínico, o planejamento dos atendimentos, o planejamento financeiro e de a equipe de atendimento também. Então, como é difícil, né? A gente que vem de uma área da saúde, que muitas vezes na faculdade a gente não aprende a como gerir o nosso negócio, né? E depois de formada, a gente vai para o mercado de trabalho, né? Abre o nosso consultório e a gente vai lidando, vai entrando, vai misturando o nosso financeiro do consultório, da nossa clínica, com a nossa vida pessoal. Então a gente percebeu que a maioria dos fisioterapeutas não sabem mexer com uma tabela de Excel, organizar os gastos. Então a gente quer trazer uma supervisão disso para vocês também. Né? Outra dúvida que a gente percebeu que os fisioterapeutas têm é com relação a convênio, né? Ao suporte de convênio. Como que eu faço, Eliris, para receber do convênio? Né? O que que é o convênio? O que que é o seguro de saúde? Né? Como que eu posso dar reembolso para paciente? Como que funciona isso? Então também a gente tem organizado aí um tema de supervisão nesse sentido também, tá? E a gente vem com uma novidade,
que é a gente vai ter um curso presencial, eu e a Dani, em Ribeirão Preto, né? E até lá, que vai ser, acho que vai ser em setembro, a gente está definindo as datas, né? E a gente passa para vocês. Então, a gente quer poder desenvolver esse projeto de supervisão também. Então, a princípio, faz parte do projeto de supervisão, esses nossos encontros online, as lives, tá? Que é gratuita, tá aqui para vocês com muito conteúdo. A gente, uma vez por mês, vai ter um encontro para discussão de caso ou discussão de artigo, de trazer práticas aí da FISIO. A gente teve o último encontro na sexta-feira, dia 7, a aula tá gravada, tá acessível para vocês, tá? Faz parte da supervisão uma supervisão individualizada, um encontro individualizado, que a gente vai estar disponibilizando com um preço super acessível, um preço promocional para vocês durante esse mês de junho e julho, né? Então a gente já organizou os temas da supervisão, mas antes de começar a prática mesmo da nossa supervisão, a gente quer fazer a supervisão individualizada com vocês. Então a gente está oferecendo a supervisão nos meses de junho e julho para os fisioterapeutas que tiverem interesse. Essa supervisão é individualizada, pode ser comigo ou com a Dani, por um preço de R$ 74, né? Então, normalmente a gente cobra uma hora de supervisão, né? Eu cobro em torno do valor de um atendimento de físio, né? Mas normalmente é em torno de R$ 500, né? Uma supervisão que leva em torno de 1h30, 2 horas, né? A gente cobra esse valor de R$ 500, R$ 600, esse período de supervisão, e a gente está fazendo realmente com esse valor super acessível para vocês, que é para a gente conhecer mais as dificuldades, as necessidades de vocês e poder organizar melhor ainda o nosso projeto de supervisão, tá? Então, a gente vai trocando o pneu do carro em movimento, que assim funciona. Então, a gente vem fazendo essas aulas, conhecendo melhor as necessidades de vocês, as dúvidas, né? Então, é muito rico nesse sentido. Por isso que a gente reservou os meses de junho e julho para as nossas supervisões individuais dentro do nosso programa de supervisão. E o programa de supervisão, os encontros vão ser online, ao vivo, né? Fica gravado depois para vocês também, tá? Por um período. E a ideia é fazer em grupo, né? Com cada encontro vai ter um tema e a gente vai estar trazendo cada tema para vocês. Por enquanto, o tema do momento é o encontro individual, tá certo? Que vocês podem ter acesso aí. E é isso, né, Dani? É isso. A gente quer desenvolver a fisioterapia em obstetrícia, ajudar vocês a tirarem essas dúvidas, né? Não ter tanto medo de atender gestante, porque tem muita dúvida, muito medo, muito receio, muita ansiedade que envolve tudo isso. E a desmistificar todo esse atendimento, que não é simples, não é fácil, mas pode ser muito mais prazeroso, muito mais tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, mas com ciência, com embasamento, a gente consegue atender muito bem e resolver problemas na obstetrícia, né? A fisioterapia está para ir para prevenir acima de tudo, né? A gente não precisa receber o problema, a gente pode prevenir esses problemas de acontecerem. E vamos lá, porque tem campo para todo mundo e a gente quer ter campo, a gente quer unir forças, a gente quer estar junto, a gente quer crescer, quer que todo mundo conheça a nossa área. É isso que a gente quer. Exatamente. E uma coisa boa para vocês, né, é que assim, são duas visões. Então, eu e a Dani, a gente faz um trabalho em algumas áreas um pouco parecido, só que com visões diferentes, né? Então, hoje a gente quer falar um pouco dessas visões. Por quê? Para vocês saírem da ideia de protocolo, né? E a gente passa a pensar em programa terapêutico. Olha só, Dani, eu dei um curso esse final de semana, na verdade, dei uma parte de cinésio dentro de um curso de biofeedback, né? Que umas alunas sempre pediam para mim e tal, então fiz uma parceria com a fisioterapeuta Miriam Karakotians, que é uma fisioterapeuta que é pesquisadora, fez trabalho de mestrado, doutorado com biofeedback, e uma coisa muito interessante que as alunas me falaram, eu não faço programa de atendimento. Como assim você não faz programa de atendimento? Não, eu vou atendendo. Eu fecho as sessões e vou atendendo, né?
Eu falei, nossa, uma coisa que às vezes é tão básica pra gente, para o outro profissional que às vezes está ali há mais tempo no atendimento, ele nunca pensou que ele pode desenvolver um programa para conseguir Um evoluir. E às vezes ele não tem um raciocínio, né? raciocínio. Exatamente, às vezes ele não tem ferramentas para saber como organizar esse raciocínio, né? Então, ele vai atendendo de acordo com a demanda, com as dificuldades ali que a gestante, a paciente apresenta, ele desenvolve um trabalho mais ou menos com as técnicas que ele tem, e ele vai gerenciando isso à medida que os problemas aparecem, né? Pacientes, eles requerem muito isso, eles perguntam muito pra gente, quanto tempo eu vou levar? Quantas sessões eu preciso? Né? Você acha que em quanto tempo eu tô bem? E em obstetrícia, a gente precisa ter esse programa porque a gente pega uma variedade de corpos, uma variedade de funções corporais e uma variedade de semanas gestacionais. Então, todas essas variedades vão dar para a gente também variedades de programas. Então, se a gente não tiver uma montagem mais ou menos na cabeça, a gente não consegue finalizar os 9 meses. Se a gente for atendendo de acordo com o que for aparecendo, eu vou atendendo sem muito objetivo. Né? Qual é o meu objetivo? O final da gestação? E esse final é quando? Daqui a um ano? Né? Eu preciso ter esse final em mente e provavelmente como ela vai estar nesse final, como eu quero que ela esteja nesse final. Então é necessário essa programação, como eu estou pegando ela agora e como eu quero que ela esteja daqui a 5 meses, daqui a 2 meses ou daqui a uma semana. Porque eu posso pegar ela com 37, 38 semanas. Então, eu preciso ajustar esse programa de acordo com como ela está e com quantas semanas ela está, principalmente em obstetrícia. Mas se eu falar em dor pélvica, aí é que eu preciso também ajustar esse programa terapêutico, porque ela não vai ficar para sempre com você. Até porque é uma sessão que não é muito confortável, que traz um desconforto emocional e físico junto, né? Então a gente Exato. precisa ajustar, é necessário ter um programa terapêutico. É óbvio que a gente vai, dentro desse programa, ajustando ao que aparece. Claro que a gente vai ajustar ao que aparece, mas a gente tem pré-programado um desenho do que a gente quer em cada sessão ou do que a gente quer ao final deste período, né? Exatamente. Claro Tem que que a gente ter. vai dizer assim, eu tenho mais ou menos 8 sessões com você. Se eu passar para 9, ou se eu tiver 7, se eu passar para 10, tudo bem, gente, é mais ou menos, não é exato. É um programa. Agora, eu não sei. Pode ser que sejam 2 meses, pode ser que seja um ano. Não, não, não. Não, não. Calma aí. Respira fundo, que tem que ter programa. Por exemplo, né? Pode chegar paciente para vocês com 20 semanas de gestação e é uma paciente que às vezes tem com uma hiperatividade do detrusor, ela tem uma tensão no assoalho pélvico, aí você pode pensar assim, eu vou trabalhar uma massagem perineal, porque o períneo está tenso, ela não consegue relaxar na hora da micção, então ela quase não tem muito peso do bebê, a gente pode pensar assim, em cima dessa bexiga, mas o fato desse assoalho pélvico estar tenso é que ela não consegue relaxar na hora da micção e fica com resíduo de micção, e aí começa a ir mais vezes ao banheiro, começa a aumentar a frequência urinária dela por conta da tensão do assoalho pélvico, e você pensa assim, eu vou fazer uma massagem nesse assoalho pélvico. Mas ela tem 23 semanas. Eu tô comentando isso porque foi um caso que me chegou hoje. Né? E aí foi uma pessoa que me achou por indicação de um grupo de gestantes, né? Ela falou, olha, meu assoalho pélvico tá tenso, eu já passei numa físio, mas eu queria saber como é que você faz, né? Tal. Porque eu vou ter que fazer uma massagem. Eu falei, olha, calma, trabalhar com tensão na pelve não é tão simples assim. Não é chegar lá naquele assoalho pélvico e fazer uma massagem direto, né? A gente tem em 23 semanas de gestação, tem pelo menos mais umas 10, 11, 12 semanas com um trabalho até a gente chegar com um trabalho realmente de massagem, de foco nesse assoalho pélvico, E tá? aí eu E o que
pergunto, vocês sabem por que isso? Porque ao longo da gestação, Isso. esse peso vai aumentar. Então, a sobrecarga sobre essa musculatura vai aumentar. Se a gente for tentar tirar essa tensão aí com o dedo, essa tensão tende a aumentar. Então, vamos trabalhar mobilidade dessa musculatura, mobilidade dessas articulações. A gente trabalhando mobilidade, oxigenando, deixando tudo muito mais móvel e flexível, a gente consegue lá na frente verificar se ainda tem tensão e trabalhar a tensão pontual, a tensão residual, o que ficou para finalizar o tratamento. Perfeito, né, Dani? Aí a gente chega naquilo que a gente gostaria de trazer para vocês na live aqui, né? Então, eu postei um vídeo ontem de uma paciente que ela faz bastante exercício físico. Eu não lembro agora quantas semanas ela está de gestação, mas ela sempre fez bastante exercício físico e continua fazendo na gestação, não problema nenhum, né? Ela veio com uma perda de urina, hoje ela não tem mais, né? Então ela já melhorou da perda de urina também, isso foi ótimo. Ela estava com aumento de frequência urinária e uma perda de urina aos esforços, né? No comecinho da gestação, quando ela me procurou. E aí, o que eu percebo, a pessoa que faz exercício físico, né, que tem essa coisa da carga, além das alterações fisiológicas da gestação, precisa de espaços, precisa de fluidez, né? E para o exercício, a gente normalmente, exatamente para criar essa mobilidade, essa elasticidade, né? Essa capacidade dinâmica do corpo gerir, né, a contração, o relaxamento durante os movimentos, né? E aí eu faço muito um trabalho com os elásticos, com os tensores, com as bandas elásticas, junto com o espaldar, para ir liberando essas tensões a partir da respiração e de movimentos mais dinâmicos, mais fluidos, né? E a ideia com ela foi expandir o ar realmente na base das costelas, o ar que vai para as costas, né? Então eu coloquei a banda elástica justamente nessa região daqui, né? Para que enquanto ela fizesse o movimento, ela percebesse aquela tensão da banda elástica para onde ela tem que levar o ar, para onde ela tem que conduzir o ar e o movimento durante esses movimentos fluidos, né? E é muito gostoso quando a gente vê essa entrega e vê que realmente assim, né, flexão e extensão vai tendo uma continuidade do movimento sem ser aquele movimento em tranquinhos, né? Movimento que vai, vai, vai. Em roda denteada, né? Que a gente É. chama, né? E isso é uma preparação para os momentos do parto, porque à medida que ela vai tendo entrega e percebendo essa fluidez, percebendo as tensões em camadas enquanto ela se movimenta, né? Percebendo a tensão da pele, abaixo da pele, os músculos que contraem, os músculos que relaxam, a tensão e compressão, a tensão nos tecidos da face, nos tecidos moles, a compressão nos tecidos ósseos, né? Os ossos, os ligamentos, como que eles recebem essa pressão, essa compressão durante o movimento? Uma colocação dessa diferença das formas de trabalho. Então, por exemplo, eu peço um movimento fluido, mas eu digo assim, vamos fazer 10 movimentos? E ela começa a fazer. Aí eu faço. Olha, tenta fazer um movimento mais fluido, sem dar tranco. Vamos lá. E aí eu começo a tocar. Olha, aqui eu quero que você contraia mais. Contrai mais aqui, ainda aqui. Esse lado não tá contraindo, vai. Ó, já chegou em 5, continua. Vamos, mais longo, o movimento ainda tá muito curto. Continua, vai. Maior, consegue. Levanta um pouquinho o braço, vai. Isso. A Liris, ela faz o mesmo movimento, mas com falas diferentes. E esse é o jeito de cada um. Então, eu digo muito, a gente trabalha muito parecido, só que com formas diferentes. E é isso que não existe protocolo, porque não existe o jeito certo. Não existe 3 séries de tantas repetições, tal exercício em tal sessão. 20 semanas você faz esse exercício.
com 25 semanas você faz aquele outro exercício, com tal sintoma, você vai fazer isso ou aquilo outro. Não, porque muito depende da avaliação. Então, quando eu dou esse comando verbal do meu jeito, muitas pessoas vão se identificar com esse jeito. Quando a Liris dá o comando verbal do jeito dela, para ela ir sentindo, para ela ir observando, para ela ir abrindo espaço, para ela ir respirando, para ela fechar o olho, as pessoas vão se identificar com esse outro jeito. Então, tem espaço para todo mundo. E você vai criar o seu jeito de atender, a sua forma de fazer fisioterapia, com o seu olhar cinesiológico. Não é o olhar de outra pessoa, é o seu jeitinho que você vai adquirindo na sua faculdade, na sua pós-graduação, nos cursos extras que você vai fazendo. Você vai absorvendo cada coisinha de cada pessoa que você vai entrando em contato, inclusive de cada paciente. E você vai criando o seu jeito. Então, esse jeito é único. Todo mundo, porque todo mundo é de um jeito único. Então, E a gente vai pegando coisas, né? Por exemplo, os porquês, né? Então, a Dani, ela se identifica melhor com a questão do movimento fluido com o toque, o que é fantástico, gente. E eu vou usar o toque naquela paciente que eu percebo que o comando verbal não está trazendo aquilo que ela precisa, né? Por que eu fiz a escolha por deixar a pessoa e descobrir o movimento dela por ela mesma e eu só ir dando o comando verbal? Porque na minha formação eu fui aprendendo as técnicas de Feldenkrais, as técnicas de autonomia, que trazem muito percepção, consciência do movimento, né? E isso fez sentido para mim no sentido de que eu passei a desenvolver ferramentas para que eu pudesse aplicar aquilo sem estar com o terapeuta, né? Eu, Liris, como paciente, né? Isso lá atrás. Então, a minha experiência pessoal daquilo que o movimento me transformou quando eu entrei em contato com essas experiências de movimento somático, de movimento mais para um lado terapêutico, e que depois eu descobri que na fisioterapia era pouco trabalhado isso, né? Então eu falei assim, olha, isso fez sentido para mim, isso eu entendo porque dentro das ferramentas que eu trabalho, o objetivo é trazer autonomia, né? Então essa ferramenta de ir conduzindo o movimento verbalmente, ela vai desenvolvendo o jeito dela de fazer o movimento assim como eu consegui desenvolver uma certa autonomia, a paciente também. Então fez sentido para mim, tem um porquê. Isso é lindo. Né? Nós somos seres únicos, então a gente vai desenvolvendo com aquilo que a gente vai absorvendo de cada coisa que a gente vai vivenciando. Então, a Liris fisioterapeuta não deixa de lado a Liris pessoa. Então, não, nunca, nem tem como. Nem a pessoa deixa de lado a fisioterapeuta. A gente vai colocando em cada coisa que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai vivenciando. Então, é importante a gente viver o momento presente, estar mergulhado, deixar o celular um pouquinho de lado e buscar absorver as coisas para que a gente possa transmitir, passar para quem a gente quer muito bem, com toda veemência, com todo prazer, com todo amor, né? Isso é muito legal. E a fisioterapia é amor. Vocês já viram isso muito. É amor puro. É duro, é dolorido, não é fácil, mas é amor puro. É amor puro. E é fantástico isso do toque, como a Dani falou, que ela conduz o movimento com o toque, né? Eu tenho aprendido também
com as pessoas que eu trabalho, a direcionar o movimento a partir do toque, para mim está sendo uma experiência também, né? Do tipo, joga aqui, aí vai aqui na minha mão, isso, agora lá para cima. Agora, olha, o abre espaço, então você vai conduzindo com a mão para que aquele corpo que ela não conseguiu perceber o que é o espaço, para onde que ela tem que direcionar, para onde que é o criar o espaço, ela consiga com o seu toque, né? Que aí dá Sim, referência. sim, referência, exatamente. Então, para mim, está sendo uma descoberta também, né? De direcionar no Na hora que a gente movimento. parar de descobrir coisas, gente, esquece que está na hora de morrer. A gente está sempre descobrindo, sempre aprendendo, e essa beleza da vida, né? E a Exatamente, é uma fisioterapia é beleza maravilhosa. dele. É, é. E essa beleza da vida está representada no movimento, né? Esse pulsar do movimento, né? A contração, o relaxamento, essa distribuição dinâmica de cargas, né? Porque o corpo ele não é uma estrutura que ele desequilibra por igual. Então, ele tem esses desequilíbrios e como ele se organiza nesses desequilíbrios, né? Constantes, contínuos, e dentro desse desequilíbrio ele acha uma forma de se equilibrar, né? Então é muito perfeito quando a gente olha para essa estrutura, né? E Até a o gente que é tirar as dores, esses desconfortos dos desequilíbrios que acontecem, isso, né? Porque eles vão acontecer sempre, sempre vão acontecer. É necessário para o pulsar da vida, para o pulsar do movimento. A gente está ali para prevenir, para estar de olho nesses desequilíbrios e prevenir essas dores e desconfortos. Se elas aparecerem, a gente vai minimizá-las. exatamente, exatamente, exatamente isso. E a leitura de uma fisioterapia mais sensível, né, que vai além da técnica, né, essa fisioterapia que acolhe, que entende a necessidade do outro, né, que dá um caminho, que direciona, que pega na mão, que caminha junto, né, é diferente de uma fisioterapia onde você é um aplicador de técnica. E é isso que a gente quer sensibilizar vocês também, né? Cuidar das mulheres nessa fase da gestação, na fase do parto, pós-parto, nem sempre o nosso papel é fácil, né? A gente toca uma região muito íntima e com questões que estão além daquilo que a nossa capacidade profissional nos garante de entendimento, né? Mas a gente sabe, a gente sente que tem coisas envolvidas ali que está muitas vezes longe do nosso controle profissional, mas isso não quer dizer que a gente não possa acolher, né? Só o fato de você se abrir para essa experiência, desse olhar de escuta sensível da história da paciente de vocês, né, já faz com que reverbere uma mudança muito mais profunda no outro, né? E nem sempre essas mudanças elas são confortáveis. A gestação não é algo confortável, o parto não é algo confortável. Por que que não é confortável? Porque primeiro, tudo bem, por mais que a mulher tenha escolhido gestar, ela está passando por tantas alterações no corpo que muitas vezes não dá tempo dela se adaptar, e quando ela começa a se adaptar porque ela achou um caminho mental para entender, tá, tudo bem, isso aqui é assim mesmo, eu tô ganhando peso, eu perdi as minhas roupas, essa barriga cresceu, foi lá na frente, né? Eu ganhei quase que uma gestante falou para mim hoje, eu já tô 20 quilos mais gorda. Eu falei, você não tá gorda, você tá grávida, mas o corpo mentalmente, racionalmente, não entende isso, né? E essas mudanças num curto espaço de tempo que a gente pensar, né? Porque você não chega a 20 quilos a mais no começo da gestação, É. né? Então, são experiências onde a mulher aprende doação, aprende respeito por ela mesma, aprende a colocar os limites, né? Não controla tudo. E a gente Exatamente, não é tudo do jeito que a gente quer, na né? hora que a gente quer. E com a experiência do se abrir para um olhar mais fluido, de autocuidado, vai transformando ela nesse processo de gestar para aquilo que vai ser necessário no pós-parto.
né? Um outro exemplo desse, Dani, nem comentei com você, mas queria até saber a sua opinião, né? Uma gestante hoje mandou mensagem: ah, Liris, não vou conseguir estar na sessão porque estou atolada de trabalho, né? Aí, qual foi a minha resposta? Eu sei que você é uma pessoa super responsável no seu trabalho. Eu sei que o fato de você estar grávida, você não quer mostrar que você está trabalhando menos ou que você pode menos. Mas pensa no seguinte: é o único momento da tua vida onde você está vivendo essas transformações. Se você não tiver um tempo para se olhar, como é que vai ser? Né, se olhar, se respeitar nesse momento. Então, entendo que você não teve tempo para você hoje, né? Então, vai chegar uma hora que você não vai conseguir trabalhar da mesma forma, né? Então, eu reflito desse lado aqui o quanto ela está se permitindo ser mãe nesse momento, né? Porque ela já pensou, calma, eu vou ter que abrir mão. Aquela que eu conhecia no trabalho, ela já não vai dar para manter até o final da gestação e nem depois do parto, né? Porque é um lugar de segurança, porque às vezes a gente se sente potente, né? Quando a gente trabalha, quando a gente realiza, né? E olhar para aquilo, calma, vai ter um bebê que não vai me obedecer, Eu não controlo. que eu não controlo. Como que eu estou gerindo essas mudanças agora que eu estou me abrindo e me colocando em primeiro lugar para viver a experiência da maternidade na gestação e que eu não entrei em contato com isso ou não quero entrar em contato com isso, inconscientemente eu não tenho tempo para fisioterapia. Né? Então é interessante a gente observar isso e queria que você me contasse um pouquinho como é que é para você. A gente precisa ter muito tato ao falar com essas mulheres, porque elas realmente são mulheres muito altivas, muito que comandam, geralmente são mulheres de comando no trabalho, e que não entram em contato com a gestação, por mais que a gestação seja planejada. Então, as sessões geralmente eu começo com meditação, com respiração, com sensação de bebê mexendo, coloco elas para ouvirem o bebê, coloco um ruído branco, né? Então faço aquela meditação guiada, coloco o batimento do bebê o tempo todo durante a meditação guiada. Então falo o nome do bebê o tempo todo e trago elas para aquele momento. Então já vou dar um spoiler aí das nossas aulas de supervisão, que a minha sala, ela é completamente fechada. Então, o que é que a arquiteta quis trazer? A sensação de que a paciente esqueça do que está lá fora. Se está chovendo, se está claro, se está escuro, não importa. O que importa é aqui dentro. Então, lá fora, não importa, importa aqui o agora. Então, ela chega, ela fica nesse local. Então, a gente traz para o ambiente, medita, para ela se centrar na gestação. Se o marido vem junto, eu coloco, às vezes, para eles conversarem com o bebê, para eles contarem para o bebê o que já foi feito, o que não foi feito, o que é que eles compraram essa semana ou esse mês, o que é que foi planejado, como foi escolhido o nome, para que eles se centrem nessa gestação. Ai, mas a gente ainda não comprou nada. Então vamos lá, qual é o próximo passo? Quando é que a gente vai comprar? Quando é que a gente... Então eu vou conduzindo para que essa gestação se torne palpável. Porque às vezes ela está com 25 semanas e ela não comprou absolutamente nada. E ela não planejou nenhum nome do bebê, ela sabe. E ela ainda está pensando no projeto que ela tem que entregar mês que vem. Ela tem que entregar um projeto, ela não sabe que mês que vem ela vai estar com 30 semanas. Ela não tocou que mês que vem ela já tem que estar com a mala de maternidade pronta, né? Organizada. Então, a gente precisa trazer ela para a gestação. Então, tudo vai de casal para casal. Então, a gente vai conversando, eu vou guiando de acordo para a gente poder começar a olhar para esse corpo. Então, a sessão começa geralmente por aí. Então, Isso aí. quando eu consigo trazer ela para o consultório, quando não, o áudio é aí. Mamãe, me conta, já tem tantos dias que você não veio. O que é que está sendo feito? Foi no médico?
Se ela me manda muito áudio, eu mando áudio. Se ela não me manda áudio, eu mando escrito. Geralmente eu mando escrito. Eu nunca mando áudio. Eu só mando áudio se ela está sempre no áudio. Se ela está sempre no áudio, aí eu gravo alguma coisa. Então eu peço notícias do médico, quais são os exames que ela tem feito, como está a rotina de trabalho, como é que está a rotina de descanso, o que é que ela tem feito de atividade física. Então, para eu poder entrar nesse dia a dia dela, para poder trazer ela de volta para o consultório. Se ela tem feito os exercícios dos últimos que eu passei, qual foi a última vez que ela fez, qual foi a dúvida que ela teve dos últimos exercícios, o que é que a gente pode adaptar ainda pelo WhatsApp, se eu não conseguir adaptar pelo WhatsApp, vamos trazer aqui para a gente evoluir esses exercícios que já faz tanto tempo. Então, tudo para trazer ela para gestação, porque ela está com a cabeça no mundo fora. E, e às vezes o movimento fluido, ele vai abrir caminho para essa entrega. E eu percebo também assim, né, do tipo, o quanto ela está disponível para se abrir para o movimento fluido, né? Fala muito desses perfis, né? Porque eu falo, se ela não tiver entregue, não tiver conectada com ela, talvez seja uma coisa que incomode, né? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não estou ali no racional, que eu não estou no controle, e que eu tenho que deixar fluir e sentir meu corpo, né? Incomoda bastante. As desculpas vêm, assim, inconscientemente, né? Não é porque eu tô com a visita, não é porque eu tô na faculdade, eu tô no trabalho, não é porque hoje me deu muito sono. É sem querer, é sem pensar, acontece alguma coisa. Ai, eu me perdi. Às vezes se perde. Eu não consegui chegar, me perdi no trânsito, né? Não consegui sair de casa, às vezes. Então tem coisas assim que você faz assim, como assim não conseguiu sair de casa, né? Como assim se perdeu, se vem toda semana aqui, né? Você já veio tantas Não, e vezes. você está falando isso, eu estou pensando justamente nisso. Eu falei, cara, é justamente isso que acontece, né? É justamente isso. Não sei se é um boicote, mas é um, É né? completamente consciente para não entrar em contato com a gestação, com aquilo que está É. incomodando e eu não quero. E a gente tem que ir com muito tato, trazer eles, né? Porque às vezes o marido também não consegue se ligar, porque quando o marido consegue se ligar, o marido consegue trazer ela. Então, o marido Hum, também não consegue se ligar. Então, trazer os dois para. O marido tenta apoiar, tanto que vai na sessão de físio, mas não consegue se ligar, fazer a conexão. E aí é tentar trazer de acordo com a realidade de cada um, aos poucos, e conversando, pedindo essa resposta, né, fazendo perguntas. Quando a pergunta não tem sentido, você pede assim, não precisa me responder. Não precisa me responder. Tipo assim, a gente precisa escolher um nome para esse bebê. Se deu um prazo, você não precisa me dar o prazo, deu o prazo para você. O prazo é seu, mas esse bebê precisa ser chamado de algum nome. A gente não pode estar chamando de bebê, a gente precisa dar uma personificar esse bebê, né? Escolher dois nomes, por exemplo, para a gente decidir lá na hora do parto. Então, a gente precisa dar um norte aí. Não precisa me dar o prazo não é meu, o prazo é de vocês. é porque até dar um nome, né, é uma forma de você se conectar com esse bebê, né? De dizer que ele está ali, que ele está presente, né? Então você vai criando o espaço dele aqui no espaço externo ao útero, né? Materializar, Você você precisa. materializa, é muito interessante, Dani. Depois eu te conto. Eu vou pensar aqui de que forma que eu vou trazer isso para os exercícios fluidos também, né? Trazer na fala, se comunica com o seu bebê, né? Como é que você chama ele? Como é que você pode
permitir que nesse movimento você se sinta abraçando ele, cuidando dele também, Na próxima né? reunião, a gente pode discutir isso mais a fundo. Muito É, legal. como trazer isso para o movimento, que é muito interessante trazer isso no Muito, movimento é também. exatamente isso que eu estou pensando aqui, né? É. E essa coisa que a gente começou falando, né, do assoalho pélvico tenso, desse assoalho pélvico tenso na gestação, porque tem um peso do bebê em cima do assoalho pélvico, né? E que às vezes tem sintomas urinários que vêm dessa tensão, a importância da gente não tocar o assoalho pélvico ali no início da gestação ou no segundo E com trimestre gestacional, né? frequência, né? E Ou com com frequência. frequência, isso. E É como importante tratar com frequência, porque tem um risco de infecções. exato, é. E como o movimento, né, o movimento mais fluido, trazendo essa percepção, essa consciência, seja pelo comando de voz, seja pelo toque, seja usando recursos de bolinhas de diferentes tamanhos, diferentes texturas, não importa, mas como o movimento, ele possibilita uma massagem, né? Porque durante o movimento você tem contração, você tem relaxamento, né? Você tem esse deslizamento das estruturas musculares, você tem os ossinhos que se afastam, que se aproximam, que se movimentam para frente. Tanto os movimentos dos isquios, quanto você tem os movimentos do ilíaco, da coluna, né? E você consegue perceber esses ossos se movimentando com o toque, né? Então, você vai construindo essa percepção corporal e esses movimentos que abrem, que fecham, que quando você respira, que você permite o ar expandir nessa pelve, criando espaços, aí você tem uma sensação desse músculo que expande, dessa tensão na musculatura, né, desse espaço que cria, associando movimento e respiração. Então, pensar nisso é muito melhor do que você trazer uma técnica de massagem, né, perineal, né? Até porque como esse assoalho pélvico já tem a tendência de estar mais tenso, quando você massageia, ele vai tensionar de novo. Então, como que a gente pode criar mecanismos para gerir essas tensões, para a gestão dessas tensões, de uma forma dinâmica, que dá autonomia para o paciente lidar com as tensões presentes ao longo da gestação, né? E não só com a tensão localizada, mas de todo o corpo, né? Porque mexer a pelve movimenta todo o corpo, né? E quanto mais a gente consegue soltar e relaxar essa tensão dos ombros, mais a gente percebe que o movimento da pelve também fica mais fluido, mais solto, né? Daquilo que ela vai permitindo. Porque enquanto ela está tensa ali movimentando a pelve, é um movimento, é uma tensão. Quando ela movimenta a pelve, consegue soltar a tensão dos ombros, você já ganha uma qualidade de movimento, né? Uma harmonia de movimento. Então, esses olhares sobre o movimento mais fluido, né? São coisas que a gente vai trazendo de experiências práticas, né? Então, as nossas condutas práticas, elas são baseadas em evidência, porque para dar segurança para a gente com as técnicas que a gente faz. Mas as nossas práticas, muitas vezes, ela não é que ela está baseada em empirismo. Você vai pela fisiologia, pela anatomia, pela biomecânica, né? Pela fisiologia ali da gestação, o que que você tem de alteração e o que exatamente, o que que você pode trazer de recursos para lidar com essas alterações. Então, a forma de gestão de movimento, de sintomas, de sinais que estão presentes nesse corpo. E muitas vezes a gente não tem trabalhos científicos para respaldar essas técnicas, né? Mas o que dá segurança para a gente é a base de fisiologia, de anatomia, de biomecânica, né? Porque a gente tem uma segurança com aquilo que a gente faz, com os riscos, né, e os benefícios daquilo que a gente faz. Então, a gente sabe que trabalhar com movimento, com terapia manual, você já tem muito menos riscos, né, e do que, por exemplo, um exercício físico mais intenso, né, ou uma terapia manual óssea, que a gente também pode mexer com estruturas, que também pode não ser muito Tá bom ali. móvel Ou, ali do que não distante. exatamente. E então essas reflexões são importantes. Para o próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais desses aspectos psicossomáticos que a gente pode trazer na relação da mãe com o bebê durante o movimento. A Dani vai
vai trazer um pouco disso para a gente, para poder explorar, poder trabalhar, poder ampliar, e eu também já vou pensando aqui. Depois eu conto um pouco das experiências ao longo da semana para vocês, né? E uma coisa importante é que a gente vai continuar aí com as lives, então, se vocês puderem, deixem reservado aí esse horário na agenda toda quarta-feira, ou manda mensagem pra gente, depois eu consigo assistir, eu queria que vocês falassem de tal assunto, isso é super importante pra gente. E como a nossa aula da semana passada, né, de sexta-feira, que foi uma aula voltada para dor pélvica na gestação, que a gente falou de dor no pubis, de dor na sacroiliaca, do que a gente pode fazer, de recursos para aliviar essas dores, né? Coisa que eu quero trazer para você. Ontem foi muito legal, Dani. As meninas lá da clínica estavam atendendo uma gestante, né? E que está aí no finalzinho da gestação, 34 semanas, com muita dor no pubis, né? Aí eu falei, ó, vocês vão assistir a aula depois. A aula que eu dei com a Dani, né? Mas aí eu passei para elas os exercícios, né? E como isso fez a diferença também, porque quando a gente vai discutindo, vai formando um raciocínio clínico daquilo, porque não fica essas coisas perdidas, como a gente falou, Sim. né? Você vai fazendo sem saber o que você está fazendo, está melhorando, chega uma hora que você não sabe o que está resolvendo, você não sabe mais o que você está fazendo, os casos que se apresentam com aquele quadro, o que você pode fazer, já tendo uma caixinha de ferramentas ali, né, para poder ter mais resultados. Quando você tem uma boa caixinha de ferramentas, você consegue ter mais resultados, né? Então, esse programa terapêutico nos ajuda nessa organização de raciocínio clínico e da nossa caixinha de ferramentas para a gente saber o que a gente usa para cada coisa, né? Exatamente. Então, é ótimo isso. Então, a gente deixa para vocês aí, olha, assistam a aula da semana passada, tá lá no link da bio. Depois eu vou deixar nos stories o link para vocês, tá? Que foi essa aula que é super importante aí, de dor pélvica na gestação, falando dessa dor no pubis, da dor sacroiliaca e tudo que a gente pode fazer aí, tá? É isso, né? Certo, em julho tem outra, né? Em julho a gente É, tem outra aula dessa, então quem quiser. exato, exatamente, né? A Dani vai estar inaugurando o espaço dela, um novo espaço em Ribeirão Preto. Qual que é o nome, Dani? É Daniela Leiros mesmo? É? Clínica Daniela. Ah, e aí ela vai trazendo as novidades pra gente, já falou muita coisa legal do que ela tem feito, só enche os olhinhos de alegria e é muito legal ver você tão feliz assim, Dani, nesse projeto da sua vida que você está aí depois de tantos anos conseguindo realizar, né? Então, não perder o foco, sempre ali, né, contínuo, constante e sem desistir, isso é muito bacana ver você aí conquistando tudo isso, Obrigada, tá? Li, obrigada. Então, a gente tem o nosso webinar que está gravado, R$ 49,90, para você aprender aí tudo sobre avaliação de gestante, como organizar o raciocínio clínico ao longo dos meses da gestação. Está lá no link da bio, tem a aula da semana passada, que foi uma discussão de caso, né, do que a gente pode fazer para dor sacroiliaca e dor no pubis na gestação, e as nossas lives aqui, toda semana, toda quarta-feira, se você quiser um assunto, fala pra gente. Isso mesmo. Tá certo? Dani, Certo. um Beijo, beijão para você. semana. Você também. Tchau. Tchau.